Fala galera do vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o Adson Nardini, eu estou no último período da faculdade de Letras, Português e Espanhol, lá na Universidade Federal do Paraná, e nós vamos estar juntos agora nos próximos 4 vídeos para dar sequência aí às aulas sobre os autores brasileiros e obras literárias exigidas pelo vestibular da UFPR 2020-2021. Hoje é a vez de nós conhecermos o autor de Morte e Vida Severina, poema que vocês deverão estudar, deverão conhecer, deverão responder questões aí para realizar a prova de literatura brasileira. Vocês sabem sobre quem eu estou falando? Vocês conhecem João Cabral de Melo Neto? Vem comigo. Então, para conhecer um pouco do autor, nós vamos ler um texto aqui que foi extraído do livro João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Vou colocar a capa aí no vídeo para vocês, tá? Da editora Alfaguara. João Cabral de Melo Neto, ele nasceu no Recife em 1920. Agora tem que parar um pouco porque, gente, 100 anos de nascimento de João Cabral de Melo Neto. Não dá para deixar passar batido isso. O centenário do cara de nascimento. O cara é um gênio e ele merece aí um parabéns para ele. Vamos celebrar, já que a gente não pode fazer uma festa, vamos fazer aqui nessa aula uma festa para ele, uma homenagem e celebrar aí esse nome, tá bom? Depois de ele viver os primeiros anos no engenho da família, ele voltou à capital ainda jovem e ao completar 20 anos ele mudou-se para o Rio de Janeiro. Em 1942, publicou seu primeiro livro, Pedra do Sono. Em 1950, lançou O Cão Sem Plumas, considerado hoje um marco em sua poesia. Nos anos seguintes, publicou outras obras significativas como O Rio e Morte e Vida Severina, que o consagraram definitivamente. Quando você ouvir falar da trilogia sobre o Rio Capibaribe, tá? E os seus habitantes ali, os moradores, essa trilogia é composta então por O Cão Sem Plumas, O Rio e Morte e Vida Severina, beleza? Esses 3 poemas. Para João Cabral de Melo Neto, a década de 1950 foi um período essencial, foi crucial para a consolidação da linguagem que ele viria a refinar nos anos seguintes. Em O Rio, de 1953, ele retoma o tema abordado em O Cão Sem Plumas, o do Rio Capibaribe e o seu povo. Tá? Só que dessa vez sob uma ótica diferente, mais documental e narrativo. O poema reproduz a fala do próprio rio, que em seu percurso descreve engenhos e usinas, campos de cana-de-açúcar, os retirantes e trabalhadores. A gente, aspas, que a usina, depois de mastigar, largou. Certo? Bom, a obra então, Morte e Vida Severina e o seu contexto histórico. Vocês sabem então que toda a obra, vocês sabem disso, ela está inserida dentro de um contexto histórico, o contexto que o autor escreveu ali. E o poema foi escrito entre 1954 e 55 e narra a história de um retirante que viaja para o litoral, para Recife, para fugir da seca. Um fenômeno social do Brasil durante décadas é a migração de nordestinos para o Brasil, para o Rio de Janeiro e São Paulo. Naquela época era muito comum eles saírem de sua terra natal em busca de uma vida melhor, longe da seca. Mas afinal, por que as pessoas emigram dos seus estados? Emigrar, com a letra E, emigrar, é sair do seu local. E imigrar é entrar em outro, tá bom? No site educador.brasilescola.uol.com.br tem uma explicação ali um pouco sobre a questão do êxodo dos nordestinos brasileiros. Aqui tem uma foto, vai entrar aqui no vídeo para vocês, uma foto de um retirante que eu retirei da internet. O ato de migrar é realizado há milhares de anos, sendo caracterizado como uma forma de mobilidade espacial da população. Migrar é trocar de país, região, estado, município ou até de domicílio. No Brasil, os movimentos migratórios estão mais diversificados. No entanto, os habitantes do Nordeste protagonizaram grandes fluxos migratórios com destino às outras regiões do país, sobretudo para o Sudeste. No Brasil, o fator econômico é o principal motivo responsável por desencadear os fluxos migratórios. No entanto, esse fenômeno pode ocorrer por aspectos políticos, religiosos, culturais, desastres ambientais, entre outros. No caso dos nordestinos, esses movimentos sempre estiveram relacionados à busca de melhores condições de vida. Certo?
A região sudeste alcançou rápida industrialização durante a década de 1950, década na qual, o poema foi escrito, fato que atraiu pessoas de várias partes do Brasil em busca de emprego, em especial do Nordeste. Durante os anos seguintes, cidades do Sudeste passaram a ter imigrantes de praticamente todos os estados nordestinos. Uma curiosidade interessante é que o próprio autor, o João Cabral de Melo Neto, saiu do Nordeste, do Recife, para viver no Rio de Janeiro. Embora ele não tenha esse contexto de seca, ele não tenha saído de uma vida de dificuldade, ele não deixa de ser, de uma maneira romântica, e ele não deixa de ser um retirante, um retirante das letras, vamos chamar assim. Então, para finalizar, é necessário dar destaque à importância desses imigrantes nordestinos para o desenvolvimento econômico da região sudeste, a contribuição de Brasília e, claro, óbvio, essa diversidade cultural do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, essa mistura de raça, de gênero, de cor, de sabores, de comidas, de sotaques. Então, que continue assim, essa mistura, que nós aqui do sul possamos ir lá para o norte, os do norte para o leste, o sudeste, enfim, que o Brasil continue essa mistura linda que é, tá bom? Não podemos perder isso. E olha só quantos prêmios que o autor ganhou. Ele foi diplomata, ele ganhou, ele viveu na cidade de Espanha, ele viveu sobretudo na Espanha, nas cidades de Sevilha e Barcelona, que se tornaria um tema frequente em sua poesia. Recebeu uma série de prêmios importantes, como o Camões, o Neustadt Internacional e o Rainha Sofia. Foi até cogitado para ganhar um Nobel de Literatura. Seu Morte e Vida Severina foi aos palcos e recebeu um prêmio no Festival de Teatro de Nancy, na França. Agora, para refletir um pouco, por que vocês acham que Morte e Vida Severina foi parar nos palcos? A obra foi feita sob encomenda por Maria Clara Machado, uma autora, diretora e fundadora do Teatro O Tablado, no Rio de Janeiro. João Cabral de Melo Neto escreveu Morte e Vida Severina com uma estrutura textual em forma de diálogos, para favorecer que fosse encenado. E, de certa forma, é o poema que mais revela a veia socialista de João Cabral. O autor dedicou sua obra a Fernando Sabino e Rubem Braga, que, segundo o autor, deram a ideia para o repertório. Morte e Vida Severina, publicada pela primeira vez em 1956, é a obra mais popular e social do poeta, e seguramente a mais difundida. Encenada novamente 10 anos depois de sua publicação pelo grupo de teatro Tuca, Teatro da Universidade Católica de São Paulo, com música de Chico Buarque. Recebeu diversos prêmios, entre eles o do Festival de Nancy, na França, como eu disse. Esse poema completa a trilogia sobre o Capibaribe e, mais uma vez, aborda o tema sob nova ótica. As vozes são dos retirantes, enquanto fogem da seca, seguindo o curso do Capibaribe até o Recife, tá bom? Aqui, vou colocar de volta para vocês a ilustração do livro, da capa, só para vocês terem aí, tá? Morte e Vida Severina é um poema dramático. Vamos analisar o título? Notem que a palavra Severina está em letra minúscula, certo? O que significa isso? Ao utilizar Severina assim, com letra minúscula, o autor utilizou o substantivo próprio Severina, que é um nome de mulher, um nome feminino, e o transformou em adjetivo. O que seria então uma vida severina? É essa vida de retirante, nordestino, marcado pela seca, pela fome, pela necessidade de sair de sua terra natal e buscar novas oportunidades longe do sertão. E por que é um poema dramático? Segundo a definição, existe o gênero épico, o lírico e o dramático. O primeiro narra grandes acontecimentos históricos, como é o caso aqui do poema épico Ilíada. Tá? Vou colocar a capa do livro aí também para vocês, do grego Homero. Este poema aqui, Ilíada, é um exemplo de gênero épico, certo? E conta a Guerra de Troia, sobre a Guerra de Troia. O gênero lírico é a poesia em geral, são todos os poemas, trata da poesia. E o gênero dramático é o teatro, Ao definir o poema como dramático, atribui-se a ele características teatrais. O que seriam essas características? Você notou que o poema tem um subtítulo? Alto de Natal Pernambucano? O que é um alto? Alto é uma comédia ou drama antigo. O alto mais conhecido do mundo com tema moralizante e religioso, certamente é o de Gil Vicente, Alto da Barca do Inferno. Você conhece? Vou colocar aí também, a imagem no vídeo do Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Tá? Vocês estão vendo a imagem? Pelo fato de haver o subtítulo Alto de Natal Pernambucano na obra da Morte e Vida Severina, já se nota a influência do teatro vicentino, com a presença de alegorias, pois a vida vence a morte na peça. Também há a referência religiosa.
Auto de Natal, nascimento, pois um dos personagens que conversa com Severina é José, mestre Carpina, né, que é carpinteiro, pai de um menino que acaba de nascer. Isso remete à história do menino Jesus, filho de um carpinteiro, também chamado José. Certo? Uma característica principal do gênero dramático é a presença dos diálogos. Tá? Os personagens do poema contracenam, conversam, interagem. A outra é a indicação de ação pela voz do narrador no que podemos chamar de rubricas. Sabem aquelas frases que estão entre as estrofes do poema? Elas aparecem em caixa alta, sabe? Todas as letras são maiúsculas. Por exemplo, aqui, ó, a primeira rubrica é: o retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Vocês vão ver aqui, logo a primeira frase do poema aqui. Aqui a palavra leitor poderia ser substituída por plateia. O retirante explica à plateia quem é e a que vai. Na aula 2, eu vou falar mais sobre as características de rubrica num texto teatral, beleza? Notem também a presença de travessões para marcar os diálogos. Eles estão pelo poema inteiro. Marcam a presença de discurso direto no poema, ou seja, quando o personagem fala. Quando o narrador fala pelo personagem, dizemos que se trata de discurso indireto. Vejam o exemplo das duas primeiras linhas do poema. A primeira utiliza o discurso indireto, ou seja, o narrador fala sobre o personagem. E na segunda é o personagem quem fala. O retirante explica ao leitor quem é e a que vai, discurso indireto. O meu nome é Severino, discurso direto. Viram a diferença? Além de peça teatral, o poema virou filme e série da Globo e até uma animação. Olha que legal, ó, vou passar aí as imagens para vocês estão vendo agora no vídeo. Vejam as imagens da série da Globo, da animação. Na descrição aqui do vídeo tem os links para você assistir, tá bom? Se você quiser assistir, claro. Na aula 2, nós vamos analisar a obra com mais detalhe, tá bom? Mais detalhadamente. Agora eu vou fazer... Vocês gostam desses exercícios de verdadeiro ou falso? De marcar verdadeiro ou falso nas questões, segundo o texto lido? Vou propor uma aqui. Vamos fazer? Que tal? A gente pode fazer assim, ó. Você pode dar pausa, eu posso falar a questão, você pensa sobre ela e dá play de novo e eu digo se é verdadeiro ou falso, tá bom? Vamos lá, então? Letra A. João Cabral de Melo Neto saiu da Paraíba rumo ao Rio de Janeiro aos 20 anos. É falso. Ele saiu do Recife. O primeiro livro lançado por ele foi O Cão Sem Plumas, considerado um marco em sua poesia. É falso. Não é O Cão Sem Pluma o primeiro. Como é o nome do primeiro livro? Vamos voltar lá para ver? O primeiro livro lançado por ele é Pedra do Reino. C. O autor foi diplomata e foi cogitado a receber o Prêmio Nobel. Verdadeiro. A chamada trilogia sobre Rio Capibaribe e seus moradores é composta pelos poemas O Cão Sem Pluma, Paisagens com Figuras e Morte e Vida Severina. Falso. Não é Paisagens com Figuras, tá? A trilogia é O Cão Sem Plumas, O Rio e Morte e Vida Severina, beleza? Morte e Vida Severina é a obra menos popular e social do poeta. Falso. É a mais social, a mais popular, tá? Letra F. O poeta residiu em vários países, mas foi a Alemanha que influenciou outro tema relevante de sua poesia, a relação entre Pernambuco e a Alemanha. Falso. É a Espanha, né? Lembra que ele morou em Sevilha, um pouco em Barcelona. Ele tem até um poema muito famoso que é a Bailarina Andaluz. Ele tinha fixação num toureiro chamado Juan Belmonte, que tinha um corpo com 385 cicatrizes, que desafiava a morte. Ele era o Pelé das touradas. E letra G. As vozes principais de Morte e Vida Severina são as dos senhores de engenho, que narram a dificuldade em se extrair cana-de-açúcar do solo infértil resultante da seca. É falso. Não é, né, dos senhores de engenho, é dos retirantes, né? Tanto que o personagem principal é um retirante, certo? 2. Agora é uma dissertativa aí. Por que o poema Morte e Vida Severina é considerado um poema dramático? Vou deixar vocês pensarem, pausa aí.
A resposta é porque João Cabral de Melo Neto fez Morte e Vida Severina por encomenda, né, de Maria Clara Machado. Ela é autora, era autora, diretora e fundadora do Teatro O Tablado, no Rio de Janeiro, pela presença de marcas de oralidade, diálogos, o discurso direto, por ter um subtítulo Alto de Natal, percebe-se a intenção do autor de escrever algo a ser dramatizado. Pela presença das indicações de ações e estados de ânimo dos personagens escritas antes de cada estrofe, o que no teatro são chamadas de rubricas, certo? Bom, aqui eu vou passar para vocês agora as referências bibliográficas, né, do livro e o site, lá onde tem as informações sobre os retirantes, né, os nordestinos. A nossa primeira aula acaba aqui, eu espero você no próximo vídeo, tá? Qualquer dúvida que você tenha, é só comentar aqui, que assim que eu conseguir, eu vou responder todo mundo. Nós, do Vestibulês, vamos fazer lives comentando os comentários. Será um bom momento para você tirar suas dúvidas de todas as obras, não só essa. A gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos e até lá!